Salmos de número 51, verso de número 11. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha lá no telão. Amém? Diz assim: não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito, ou não retires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Queridos, esse, no que diz respeito, pelo menos aos crentes, é um dos salmos mais conhecidos. Nós sabemos que Davi era um músico, um salmista, e nas suas várias composições, Davi falou sobre vários assuntos ao longo do texto bíblico. Ao longo das suas canções, Davi trata de muitos assuntos, tanto falando sobre quebrantamento, adoração, e essas orações cantadas ou canções oradas, né, trazem consigo um peso muito profundo. Esse talvez seja o salmo que marca uma virada na vida de Davi. Esse talvez seja o salmo que Davi tenha mostrado e demonstrado um momento muito específico da sua vida. Conhecer o Davi que derruba gigante, todos nós conhecemos. Conhecer o Davi que foi ungido diante dos seus irmãos, todos nós conhecemos. Conhecer aquele menino franzino, ruivo, com as pedras na mão, indo para a guerra, a gente conhece. Essa é a história que geralmente nós costumamos contar ou privilegiar da história de Davi, porque certamente é a parte bonita a ser contada da sua história, né? O grande rei de Israel. Mas, como toda realidade na vida de um homem, de uma mulher de Deus, existem momentos que não são tão lindos assim. Existem momentos que certamente, talvez, a sua vida seja um reflexo disso. Em algum momento você tem um detalhe da sua vida, uma história da sua vida que não é tão legal, que aparentemente talvez você não se orgulha tanto de ter vivido. Davi foi esse homem. Davi escreve o Salmo 51, e você sabe muito bem disso, após o seu pecado com Batseba. É a hora que o profeta Natan chega diante dele e, com muita autoridade de Deus, conta aquela parábola. Talvez seja uma das únicas parábolas contidas no Antigo Testamento. E diz para ele, né, a parábola do homem que está pegando a ovelha daquele que não tinha nada. E Davi olha como quem automaticamente vai dar uma sentença e diz para ele assim: esse homem é digno de morte, esse homem deve morrer. Natan olha para ele e diz: pois é, Davi, esse homem é você. O homem que cometeu esse pecado foi você. Você possuiu uma mulher que não era a sua mulher. Você é digno de morte. E aí ele olha para Natan e diz: eu pequei contra o Senhor. E aí Davi escreve o Salmo 51, um salmo de arrependimento. Esse é o Salmo 51. Mas é interessante, eu quero tratar sobre isso essa noite com vocês. Eu li apenas o verso de número 11, porque ele é uma síntese desse capítulo. Davi tem consciência de algumas coisas quando ele escreve esse salmo. Talvez esse seja um assunto que nós tratamos em decorridas mensagens, mas não observamos esse assunto ao longo do que diz o texto bíblico. E dada a sua importância, por que é tão importante se falar de arrependimento? Por que é tão importante ter histórias como essa ao longo de toda a Bíblia? E sabe o que me deixa feliz?
é que Deus nunca escondeu o pecado de nenhum homem de Deus. Deus nunca abafou nenhum pecado de nenhum homem de Deus. Deus não é aquele que trata os nossos pecados como muitas vezes nós queremos tratar. E o que é que a gente faz? É muito mais fácil jogar para debaixo do tapete e esconder. Até porque, geralmente, o pecado afeta a nossa, muitas vezes, o nosso status social. Sim ou não? O pecado afeta o nosso nome. O pecado afeta várias áreas da nossa vida. Então, para não ter que lidar com isso diretamente, é mais fácil você se abster de contar. É mais fácil você tentar esconder aquilo que faz do que viver em uma vida de arrependimento. Davi não é esse homem. Ele não trata o seu pecado desse jeito. Davi, na altura do verso 11, o verso que nós lemos, ele deixa muito claro. E isso é um pedido de um homem desesperado por Deus. Esse é um pedido de um homem que tem plena consciência do que é a presença de Deus. Ele está dizendo para Deus assim: Senhor, não me lance fora. Não me expulses da tua presença. Primeiro, Davi tem a consciência do que é a presença de Deus. Davi não trata a presença de Deus como qualquer coisa. Davi não trata a presença de Deus ou o fato de estar na presença de Deus como estar em qualquer lugar ou ambiente. Davi faz um pedido a Deus com o seu coração aberto, mais do que só as suas vestes rasgadas, e diz: Senhor, eu entendo o valor da presença do Senhor. E por isso Davi diz: por que ele pede ao Senhor? Para que não o expulse diante da sua presença. Porque Davi sabe que a única coisa que afasta o homem da presença de Deus é o pecado. Davi tem consciência de que aquilo que causa ruptura entre Deus e o homem é o pecado. E por isso nós precisamos ter consciência, primeiro, do que é a presença de Deus. Segundo, do que o pecado faz na vida de um homem. Davi tem essas duas consciências e ele sabe que o fato de pecar já faz com que ele se distancie da presença de Deus. Ele pode ser expulso diante de Deus. Deus pode passar a olhar para aquele homem com olhos de juízo. Deus pode passar a olhar para aquele homem e fazer com que ele viva as consequências do seu pecado, como fez. A primeira verdade é entender diante da presença de quem nós estamos. Se nós tivéssemos plena consciência de que a presença de Deus não está limitada a um lugar, nós começaríamos a agir de forma diferente. Você certamente pensaria 2, 3, 5, 10 vezes mais antes de cometer os pecados que você comete. Por que é que pecamos? Porque não temos plena consciência de que quando você peca, Deus está ali. Pare para pensar o que é isso. Quando você decide, e o que é pecado? Errar o alvo, transgredir a lei, transgredir o mandamento, isso é pecado. Então quando você decide, e pecado é decisão, como santidade também é. Quando você decide pecar, você abandona a consciência de que Deus está diante de você. De que o Espírito que é santo está diante de você. Quando você decide falar mal de algum irmão, sabe quem está ali diante de você? Ele. Não. Ele não foge, ele não tapa os olhos. Vou usar uma linguagem antropomórfica aqui. Ele não tapa os olhos para não ver o seu pecado. Não. Ele conhece e sonda o seu coração melhor do que qualquer pessoa. O mesmo salmista diz isso. Ele sabe quando você se levanta, quando você se deita. Ele sabe até os pecados que você planeja pecar. Davi tem consciência disso.
Davi sabe, ele diz: eu sei que o meu pecado pode me afastar do Senhor, pode me expulsar da tua presença. E por que é que o pecado é tão grave? Porque o pecado fere a santidade de Deus. E como eu gostaria que a gente entendesse o que é dizer sobre a santidade de Deus. Cantar que Deus é santo é uma realidade. A gente canta isso nas nossas canções. A gente tem consciência disso. E muitas vezes nós declaramos a santidade de Deus nas nossas palavras, nas nossas canções e até mesmo nas nossas orações. A gente declara isso. Mas o que é de fato entender que nós estamos nos relacionando com Deus que é santo? A santidade de Deus é algo tão latente na Bíblia que esse é o cântico dos seres espirituais no céu. A santidade de Deus é algo tão profundo que isso é motivo para que os anjos tampem. Entende o que é isso? Usando as suas asas e tampando os seus rostos, os seus pés. Estar diante do trono de Deus e da sua santidade é algo muito mais profundo do que só ser cantado. Por isso o pecado é algo tão danoso na vida do homem, porque ele fere diretamente o fato de Deus ser um Deus santo. Talvez esse seja o maior dos atributos de Deus. Entenda o que é isso. E Davi está dizendo: eu sei que esse pecado pode me expulsar da sua presença. Qual é o nosso grande problema? Nós não entendemos a consciência da presença de Deus, a consciência da santidade de Deus, e lidamos com isso de maneira banal. Lidamos com isso sem o menor temor e reverência com essa presença e com essa santidade. E o que é que tem sido feito ao longo dos últimos anos, das últimas décadas? A gente vai normalizando o pecado. E para não ter aquele choque tão grande que o pecado tem, a gente muda de nome. A mentira hoje não é mais mentira, é faltar com a verdade. Existem nomes que a gente vai dando a alguns pecados para que eles fiquem menos escandalosos. A gente vai mudando, vai dando novas nomenclaturas, para quê? Para que isso vá se adaptando à nossa realidade. Só que não é porque o homem peca que Deus deixa de ser santo. O seu pecado afeta você, Deus não. A sua mazela afeta você, a sua vida. E o pior, muitas vezes quem está do seu lado. Lembra de Jonas? Fugindo do propósito de Deus, se tornando um problema na vida dos outros. O seu pecado afeta a sua vida. A falta do perdão, a fornicação, a idolatria, a mentira, o roubo, tudo isso afeta a nossa vida. Deus ainda permanece assentado no seu trono e permanece sendo santo. Se você não tem consciência da santidade de Deus e da presença de Deus, querido, tome consciência hoje. Deus está em todos os lugares. Sabe o que é isso? É lindo quando a gente pega o Salmo 139 e cita aquele texto, o versículo em que ele diz assim: olha, para onde fugiria eu do teu Espírito? Aquilo parece uma declaração que a gente, se observar, a gente só pensa na coisa boa, mas pensa o que é isso. O salmista diz assim: Deus, eu posso até tentar fugir. Se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu tomar as asas da alva e subir até os mais altos céus, lá o Senhor está também. Como é que você tenta fugir de um Deus desse? Como é que a gente pode jogar os nossos erros, os nossos pecados para debaixo do tapete? Como é que a gente tenta ou acha que vai se esconder de Deus?
de um Deus que a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, que vai lá no mais profundo do seu ser e sabe exatamente o que você está pensando agora. Sabe o que você pensou durante todo esse dia, o que você falou durante todo esse dia, o que você fez durante todo esse dia. Sabe as maquinações mais profundas do seu coração. Os desejos mais obscuros que não saem do coração, que permanecem aqui, porque você não tem coragem de dizer, Ele sabe. Esse é o Deus que Davi está se relacionando aqui. Esse é o Deus que Davi está dizendo, eu não posso ser expulso da sua presença. Por quê? Porque eu reconheço a sua santidade. Eu sei que o Senhor é santo. Eu conheço a presença do Senhor. Davi reconhece a presença de Deus. Reconhece a santidade de Deus. E sabe o que é que Davi reconhece? Olha o que diz o verso 3. Porque eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ah, gente. Saber que Deus é santo, reconhecer a presença do Senhor, a consciência da sua presença, mas Davi olha para Deus e diz, Deus, eu sei de uma coisa. O que, Davi? Eu sei quando eu erro. Davi, como assim? Eu sei, eu reconheço o meu pecado. Percebe que não há uma troca de Davi para ninguém? Davi poderia ter dito para Deus o seguinte, Deus, o Senhor sabe por que é que eu pequei? Por que, Davi? Porque Batseba era muito bonita. Se o Senhor tivesse feito ela um pouco menos formosa, eu não cairia. Se Batseba fosse uma mulher, comum, mas o problema foi, Batseba era bonita demais, eu não resisti. Davi olha para Deus e está dizendo, Senhor, sabe quem é o culpado dessa história? Sou eu. Eu costumo dizer que a gente tem o problema da síndrome de Adão e Eva. Isso não nasceu agora, irmão. Transferir a responsabilidade para os outros não vem de agora. Você não foi o primeiro, você não é o primeiro. Isso nasceu lá em Adão e Eva. Quando eles caem no jardim, Gênesis capítulo 3, Deus chega para eles. E na conversa de Deus, o homem não está pedindo perdão. Adão e Eva não pediram perdão, nenhum dos dois. Adão chega para Deus, o senhor sabe, né? Eu não teria caído se a culpa não fosse da Eva. Foi a mulher que tu me deste. Olha o que o pecado faz. Sabe o que Adão está dizendo para Deus? Que Deus errou. Sabe o que Adão está dizendo para Deus? Que a culpa do pecado dele veio de Deus. Olha o que o pecado faz na vida de um homem. Adão olha para Deus e diz, a culpa é do Senhor. Por quê? Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Não tinha uma mulher mais sábia para ser criada aqui? Para colocar nesse jardim? Transferindo a culpa do homem para a mulher. Deus chega na mulher e diz, Eva, o que aconteceu, Eva? Deus, o Senhor sabe, a culpa não foi de Adão e também não foi minha, a culpa foi da serpente. Se ela não fosse tão maliciosa assim, eu não teria caído, não teria comido aquele fruto. A culpa é da serpente, nem o coitado do Adão, nem o meu esposo, a culpa é do diabo. Sempre foi assim desde o começo. Porque é muito mais fácil transferir responsabilidade do que reconhecer. É muito mais fácil levantar um bode expiatório do que se autodeclarar ele.
É muito mais fácil procurar alguém que é o problema dentro do seu problema do que se autoatestar o problema da situação. Isso nasceu desde o princípio do jardim. Só que Davi é um homem que entende isso. Ele está dizendo: Deus, eu reconheço, eu sei que eu errei. Reconhecer as nossas transgressões é necessário hombridade, maturidade. É preciso muita consciência para declarar isso. Para dizer que não é outra pessoa, foi você. A sua carne gritou mais alto, como a carne de Davi aqui. Sim. O seu espírito não estava no nível que deveria estar. E cuidado, querido, porque tudo aquilo que você alimenta vai crescer dentro de você. A sua carne, você vai viver dela. Por isso Paulo diz que a mentalidade da carne, ela é o quê? Carne. Ela produz morte. Mas a mentalidade do espírito, ou a inclinação do espírito, é que produz vida. Se você se alimentar, ou alimentar a sua carne, a sua natureza pecaminosa, que está aí diante de você, saiba disso. O pecado é certo. A queda é certa. E sabe o que Davi declara para Deus? Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Se tem uma coisa que eu aprendo com Davi, é que existem pecados, irmão, posso dizer, ser sincero? Ainda que perdoados, a mancha não sai. Existem pecados, e esse, na vida de Davi, foi um deles. Davi continuou a sua vida com Deus, mas a sua família, a partir de então, foi uma miséria. E é interessante a gente observar, por isso que Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. É como se Davi dissesse: Deus, ainda que eu clame, eu sei que o pecado está ali. E por que é que o pecado está diante de Davi? Porque essa é uma das funções do diabo, a acusação. Experimente viver em pecado e você vai ver o que acontece. O que é que o diabo faz? Qual é a função primordial que ele sabe exercer? A acusação, a afronta. Já reparou aquela voz? Você acabou de pecar, e aí você vem no próximo culto, e quando você chega aqui, parece não, é o diabo dizendo a você: o que você está fazendo aqui? Essa semana você gritou com a sua esposa, essa semana você maltratou o seu marido, essa semana você deu um jeitinho brasileiro. O que você está fazendo aqui? O diabo é especialista na afronta, na acusação. É ele que tem a responsabilidade de colocar o seu pecado diante de você, de expor você. Essa é a voz do diabo. A voz do Espírito Santo, o Espírito que Davi está dizendo aqui, que não seja retirado dele, não é a voz da afronta, é a voz do confronto. E há uma diferença muito grande entre ser afrontado e ser confrontado. O que é que o Espírito Santo vai fazer após o pecado? Dizer para você que você pecou. A diferença é, sempre que o Espírito Santo, que é a voz do Espírito, ecoa no nosso espírito, é para nos religar de novo a Deus, para nos conectar de novo ao Senhor. Todo o processo de confronto visa a restauração e não a acusação. Sempre que o Espírito Santo falar ao seu espírito, é para trazer você de volta. Sempre que o Espírito Santo mostrar para você o seu pecado, ele não está dizendo isso para afrontar você, para expor você, pelo contrário, para te trazer de novo. Deus permite que algumas situações aconteçam na nossa vida, para que a gente retorne. Sim.
Você sabe exatamente o momento em que você decidiu transgredir a lei do Senhor. Você sabe exatamente o momento que você decidiu dar as costas para Deus. Mas como Hebreus diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O Espírito Santo claramente está falando com você, ouça a voz dele. Faz o caminho de volta, volta para o lugar da comunhão, volta para o lugar da intimidade, da oração. O diabo tem até o poder de te acusar, mas nunca de restaurar você, nunca de trazer você de volta. E é isso que o Espírito Santo faz. É isso que esse Espírito que Davi está dizendo assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que é que Davi está dizendo para Deus, não tira de mim o teu Espírito? Porque Davi sabe uma coisa: se o Espírito Santo não estiver na vida de um homem, não haverá consciência de pecado. Quando é que o homem abandona a consciência da presença de Deus, da sua santidade e a consciência do pecado? Quando o Espírito Santo não está mais sobre ele. Por que é que isso acontece? O que é que Jesus disse falando sobre o Consolador? Além de que o Espírito Santo iria ensinar e lembrar os discípulos de todas as palavras de Jesus, Jesus disse que esse mesmo Espírito é que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um convencimento triplo que o Espírito Santo faz. Mas só ele, e entenda isso, ele é quem convence o homem. Nenhum de nós se autoconvence dos nossos pecados. Isso é papel do Espírito Santo, por meio do confronto, da palavra. Por isso Davi disse que ele iria guardar a palavra no seu coração. Davi, por que é que você vai guardar a palavra de Deus no seu coração? Para não contra ti. Irmão, entenda, por favor, quando a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando do Deus, do Espírito, que é aquele que nos convence. Você tem ideia do que é isso? É aquele que faz você compreender o estado que você está, que faz você compreender o lugar que você decidiu entrar, o estado espiritual que você decidiu viver. Se o Espírito Santo não estiver na vida de um homem, convencendo a ele, irmão, você não tem ideia do que estado o homem pode se tornar. Sem o Espírito Santo não há consciência. Não há consciência de salvação. Não há consciência de arrependimento. E em casa eu quero que você leia com mais tranquilidade todo o Salmo 51. Mas leia meditando. Eu costumo dizer que se você quer aprender a se arrepender, leia isso aqui. Irmão, arrependimento não é remorso. Não é. Arrependimento não é lançar diante de Deus meias palavras. Não é isso. Arrependimento não é dizer assim: Senhor, o Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe. Não. As nossas palavras podem enganar nós mesmos e os outros. Deus não. Deus, antes de ouvir as suas palavras, Ele ouve o seu coração. Ele sabe o que está saindo de lá de dentro. E isso é muito sério. Porque falar de arrependimento, dessa consciência, isso que eu disse, que ela precisa estar todos os dias diante de nós. Pastor, por que é que essa consciência precisa estar diante de nós todos os dias? Porque nós erramos, pecamos, todos os dias.
A nossa natureza grita dentro de nós diariamente aquilo que a gente chama de velho homem, que na verdade muitas vezes não é velho, parece que ele está muito novo e ativo. A verdade é essa. Mas a consciência do arrependimento deve nos nortear. Isso deve fazer parte da nossa vida. O que nós precisamos ter compreensão é de que você não é perdoado quando pede perdão. Você não é perdoado quando pede perdão. Você é perdoado quando se arrepende. É, pastor? É. O que é que a Escritura diz? Aquele que confessa. Isso é o primeiro processo da restauração, a confissão. Todo pecado precisa ser confessado. Todo pecado precisa ser confessado. Aquilo que é morte na sua vida precisa ter nome. Por isso que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele não grita morto, ressuscite. Ele diz Lázaro. O pecado primeiro precisa ser confessado. Só que o texto não acaba aí. Aquele que confessa o seu pecado e isso é arrependimento. Depois que você confessa e deixa, a Escritura diz, aí você alcança a misericórdia. Não é porque nós estamos diante de Deus, lançando palavras para Deus, que isso é como uma fórmula mágica. De que falei, estou perdoado. Não. Como é visto, como que é notado, percebido um arrependimento genuíno? Quando há alteração, mudança na rota, no caminho. Por isso Paulo diz a uma das suas igrejas, ele diz assim, olha, aquele que mentia, não minta mais. Paulo não diz assim, aquele que mentia, peça perdão a Deus. É só isso. Paulo diz, aquele que mentia, isso é o quê? Mudança de rota. Aquele que roubava, não roube mais. Quando é que você é perdoado? Quando você muda de vida. Uma das expressões para arrependimento no Novo Testamento, a palavra grega é metanoia, mudança de direção, meia volta. Se você pede perdão a Deus hoje e decide viver a mesma prática do pecado ou no planejamento desse pecado para a próxima semana, você não se arrependeu. Você pode ter chorado diante de Deus, mas não se arrependeu. E viver nessa prática do pecado é terrível. Deus disse para Davi, você está perdoado, mas o filho ainda vai morrer. Eu amo a gente falar desse Deus de amor. A gente só se esquece de que os atributos de Deus, tanto incomunicáveis como comunicáveis, estão unidos. O que é isso? Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é juízo. Não há como separar os atributos de Deus. Não existe isso. Deus não é bipolar, Deus não tem várias personalidades com pessoas diferentes, Deus não tem isso. O Deus da Escritura é o mesmo Deus de João 3,16, que diz que amou o mundo, entregando o seu Filho, para vir morrer para aquele que crê e vai ser salvo. É esse Deus, mas é o mesmo Deus que no mesmo capítulo 3 de João, no capítulo 3 de João, diz que Ele é um Deus de juízo. Que aqueles que não creem no seu nome serão condenados. É o mesmo Deus. Então não dá para tratar arrependimento visando só a bondade de Deus e a sua misericórdia. Porque Deus não inibe nenhum de nós do seu juízo. Das consequências dos atos. Isso é fato. O grande problema é que muitas vezes, quando a gente fala de arrependimento, o que vem no nosso coração, o efeito muitas vezes é errado. Tem muita gente que quando olha para o pecado fala assim, nossa, é difícil, mas eu preciso resistir, né? Porque senão eu vou para o inferno.
deveríamos viver em santidade, não é por temor ao inferno, é por amor a Deus. Se o que motiva você a viver em santidade é o medo do inferno, há algo de errado com o seu cristianismo. Se o que motiva você a negar a sua carne todos os dias é o medo ao inferno, há algo de errado com o seu cristianismo. No mínimo, ele é raso demais. No mínimo. Ai, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer... E aí vem Paulo no Novo Testamento dizendo assim: não entristeçais o Espírito Santo, o qual vocês estão selados para o dia do Senhor. O seu maior interesse em viver em uma vida de santidade é o amor ao Senhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para você. A Bíblia diz que o inferno é para o diabo e os seus anjos. Então, o que te motiva a ser um homem diante de Deus, a viver em santidade, é o amor ao Senhor. É isso que Davi tem em mente. Eu não quero perder a sua presença. Há um claro exemplo na Bíblia. Quando Sansão, um homem terrível nas mãos de Deus, com extrema força, vigor, um nazireu de Deus. No nascimento desse menino, o anjo do Senhor aparece a Manoá, seu pai, e diz para ele: esse menino é separado desde o ventre. A sua cabeça não passa navalha, ele não bebe bebida forte e não toca nos mortos, em nada morto. É para mim, escolhido para mim. O Espírito do Senhor enche aquele homem. Ele começa a fazer feitos maravilhosos, terríveis contra os seus inimigos. É um dos juízes de Israel. Só que há um texto que mexe muito comigo. Quando a Bíblia diz: o Espírito do Senhor retirado dele, e ele não sabia. O Espírito do Senhor havia se retirado dele, e ele não sabia. Você tem noção do que é isso? O primeiro detalhe é o Espírito do Senhor não estar mais sobre ele. O segundo problema não é só o Espírito do Senhor não estar sobre ele, é ele não saber que o Espírito do Senhor já não está com ele. Isso é o peso de um homem que não tem a consciência da presença de Deus. Davi, na contramão de Sansão, diz: eu não quero perder a sua presença. Eu não quero abrir mão daquilo que é o mais precioso para mim. Davi não tem problema, ele não pede para Deus assim: eu prefiro perder o meu reino. Não toca lá, Senhor, me deixa com a coroa. É isso que Davi faz? Me deixa ainda vencer as guerras que eu tenho vencido, Senhor. Me deixa ser esse cara famoso que eu sou aqui no meio de Israel. É isso que Davi pede a Deus? Esse cara olha e diz: eu posso perder o meu trono, a sua presença eu não posso. Eu posso perder a minha fama, a sua presença eu não posso. Essas riquezas que eu construí dos despojos da guerra, eu posso perder. A presença do Senhor eu não posso. Que o temor do Senhor nos guie em santidade. Sabe o que eu acho mais lindo? É que Deus olhou para esse cara. E quando escolheu ele, já sabendo que ele ia pecar lá na frente, já sabendo disso, Deus olhou para ele e disse assim, para Samuel, quando vai escolher, ele chega na casa de Jessé e diz: olha, aqui, Samuel, o rei que eu escolhi é um homem segundo
o meu coração. O homem que eu escolhi para reinar é um homem segundo o meu coração. Davi não pecou, irmão? Davi não caiu. A sua família não foi arruinada por causa do pecado. Só que Deus olhou para ele e disse: você é segundo o meu. E diga-se de passagem, o pecado de Davi foi escandaloso demais. Muito. Mas o que é um homem segundo o coração de Deus? Para Deus dizer isso, Deus tinha certeza de quem era Davi. Um verdadeiro homem segundo o coração de Deus não são os perfeitos, são os arrependidos. São homens que, como Davi, escrevem um salmo desse aqui. Deus olha para você e sabe que essa natureza grita, clama aí dentro de você, sabe disso. Deus sabe que em todos nós, por mais santos e próximos ao Senhor que somos, existe a possibilidade de nós cairmos. Por isso a Bíblia diz: se alguém está de pé, olhe para que não caia. Primeiro, você precisa saber se está de pé. Segundo, cuidado, se você está de pé, para não cair. Deus sabe que existe a possibilidade, somos humanos, de nós cairmos, isso é fato. Mas a grande realidade é, como que se conhece um homem segundo o coração de Deus, que se arrepende do seu pecado? E como é que você sabe que está próximo do Espírito Santo do arrependimento? Faça uma pergunta para você. Quanto tempo o Espírito Santo demora para te convencer do seu pecado? Quanto tempo o Espírito Santo precisa falar com você que você permanece no mesmo erro? Quanto tempo demora para que a palavra de Deus encharque a terra do seu coração e você se arrependa? Isso é o sinal maior da nossa espiritualidade. Se ela é fria ou não. Quanto tempo o Espírito Santo fala a mesma coisa com você? Quanto tempo ele demora para te convencer? Isso é o maior sinal que você deveria observar na sua vida. Se ele está falando ao seu coração ou não. E se você sabe que caiu, volte rápido. Seja sincero. Sabe como que Davi praticamente encerra esse salmo? Dizendo para Deus: Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor disse: eu sou um homem segundo o teu coração. E sabe o que Davi pede para Deus criar nele? Um coração puro. O homem segundo o coração de Deus pede para Deus criar nele um coração puro. Esse mesmo homem diz, terminando esse salmo, que esse Deus que ele pede para que crie nele um coração puro, ele diz assim: Senhor, eu sei que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. O que é um coração contrito, quebrantado, é quebrado. É um coração que está diante de Deus, mesmo em pedaços, mas está ali para ser reconstruído. A maior verdade da graça de Deus é que existe perdão para quem se arrepende. A maior graça do Evangelho não é que você seja um homem, uma mulher perfeito, porque aqui na terra você não vai ser, mas que você todos os dias chegue diante de Deus em contrição, em quebrantamento. Se arrependa dos seus pecados. O Evangelho começou lá na boca de João Batista no Novo Testamento. E sabe qual era a mensagem dele? Arrependei-vos. Por quê? É chegado o reino. Jesus replica as mesmas palavras. O reino dos céus está entre vós. Então, se arrependa. Arrependimento é um ponto central do Evangelho. E nós precisamos de temor de Deus, da sua santidade, da sua presença, e nos arrepender. Pastor, e se eu cair? Lembre-se de uma coisa, vai fazer parte. O pecado
não é, ou pelo menos não deveria ser, naturalidade na sua vida. Se você decidiu entregar ela para Jesus. Não. Aí eu caio hoje, amanhã eu levanto, eu caio hoje, amanhã eu levanto. Para com isso. Abandone essa vida. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que nós fomos chamados para ser a imagem de Deus e transformados de glória. Provérbios diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, cada vez mais, até ser dia perfeito. O propósito de Deus não é que você viva de queda em queda, mas de glória em glória. É que você viva cada dia melhor. Que se hoje você orou, amanhã você ore mais. Que se hoje você conhece a presença do Espírito Santo, amanhã você conheça mais. Que se hoje você colocou o seu coração contrito diante de Deus, amanhã você melhore. Nós precisamos ir além. Eu oro para que o Espírito Santo gere temor no nosso coração. E que a gente reconheça os nossos pecados diante de Deus. Que haja em nós verdadeiro e genuíno arrependimento. E não pelo medo do inferno. Não por temor às consequências que podem vir pelo seu pecado, mas pelo amor a Deus. Pelo simples fato de que o Espírito que habita em você, você não quer entristecer. Você consegue entender isso? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra encontre o nosso coração. Que haja temor em cada um de nós. Temor pela Tua presença e pela Tua santidade. Senhor, que a nossa vida seja uma vida, como diz a Escritura, que nós andemos e caminhemos de glória em glória. Que o Espírito do Senhor tenha total liberdade, fale ao nosso coração e nos convença dos nossos erros, nos convença dos nossos pecados, nos convença das nossas mazelas, Senhor. Faz a Tua obra no nosso interior. Começa a Tua obra de restauração em nós. Começa a Tua obra de transformação no nosso interior, até que nos tornemos a Tua imagem, Senhor. A imagem daquele que nos criou de maneira plena e verdadeira. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode adorar o Senhor aí do seu lugar.